boa tarde a todas e todos que estão acompanhando essa live e todos os que estão aqui participando conosco neste momento super importante, né, do Sindalesc. Estamos sendo julgados, né, a partir da meia-noite de quinta-feira, né, no Supremo Tribunal Federal. Estamos aqui com 6 pessoas importantes que acompanham, né, esse processo. Alguns desde da questão embrionária, da construção da lei, que é o caso do Neroci, e o Fábio também, juntamente na época da Procuradoria, né? E o César Brito, que se encontra desde 2015 acompanhando, né, essa ADIM 5441 em Brasília. Eu, né, estou presidente do sindicato na atualidade, o Diego e o Pedro acompanha a gente também desde 2017, inclusive 2018, 2017 mesmo, já tivemos uma liminar importante que garantiu, né, aos efetivos a sua manutenção. Então, assim, inicialmente gostaria de apresentar os nossos participantes. César Brito, advogado de Brasília, que representa o sindicato nessa questão lá em Brasília. Pedro Miranda, nosso advogado do Sindalesc. Neroci Halp, que está conosco, né, na construção da lei, já foi diretor-geral, já foi procurador, já nos ajudou na construção da 002, da nossa resolução de plenário, é importante salientar, resolução de plenário. Fábio Furlan, que hoje está representando a Procuradoria e também, né, já foi procurador da consultora e representante na atualidade, já foi procurador, já acompanhou conosco também algumas idas a Brasília, né, por essa questão da 5441. Diego, ex-presidente do sindicato, também advogado, todos os 5 aqui advogados, apenas o Alexandre aqui que não é advogado, né, os outros todos são, então nós vamos tentar coordenar de uma maneira um pouco mais dinâmica, dentro do possível. E eu vou começar de frente para trás, ou seja, gostaria de ouvir o advogado César Brito com relação ao início do processo e o parecer que veio à tela, né, inicialmente, aquilo que foi postado e aquilo que nos é permitido acessar. Gostaria de saber a sua opinião a respeito, quais as possibilidades, como é que vai se desenvolver essa nova modalidade de julgamento virtual, de defesa virtual. César. Então, boa a todos que estão na tela e a todos e todas que estão nos acompanhando. O processo tem 2 fases, a ação de constitucionalidade, uma fase de julgamento definitivo e a outra fase de discussão da preliminar. O ministro Alexandre atendeu ao requerimento da ação direta de inconstitucionalidade e traz o processo para julgamento de liminar, e os recursos que estão sendo apresentados discutindo justamente essa decisão provisória que ele havia concedido e não a decisão ainda do processo definitivo. Houve uma primeira fase que foi as visitas aos ministros, não só ao ministro Alexandre de Moraes, levando o memorial, porque esse processo ainda estava no tempo em que os julgamentos seriam presenciais todos, mas por conta da crise do coronavírus, ele foi levado para o plenário virtual. Quando apresentado o plenário virtual, nós apresentamos o memorial para cada um dos ministros, que seriam o julgador, e foi inaugurada uma nova etapa de julgamento, que era a possibilidade de apresentação de sustentação oral. E fizemos isso, fizemos sustentação oral, encaminhamos ao Supremo, ia ser na sexta-feira passada, e provocou-se o adiamento para o julgamento de hoje. Eu tinha uma esperança muito grande que ele acataria algumas preliminares que foram levantadas, como delas a perda do objeto da ação, em função da nova emenda constitucional, que nós vamos debater no curso. Então, agora o ministro anuncia que está ratificando a liminar, e vamos aguardar o acompanhamento dos demais ministros. Mas vamos entrar já em contato com eles, reforçar
os despachos para que possa algum dele, ao menos, tirar do plenário virtual, que nós tentamos com o próprio ministro Alexandre, como todos os amigos cures tentaram também tirar do plenário virtual, mas vamos também fazer o despacho virtualmente com os demais ministros. Então, quer dizer, há a possibilidade de encaminhamento de alguns memoriais, encontros ainda pessoais, para tentar esclarecer os pontos, né? E gostaria também de salientar que um dos pontos da nossa defesa, priorizado, no caso pelo escritório César Brito, é muito relacionado com a resolução de plenário, né? Como é que isso, qual é a tendência do desenvolvimento e qual é o entendimento do advogado agora neste momento? O Supremo Tribunal Federal tinha dois entendimentos no mérito, que para nós era muito pacificado. O primeiro, que a estabilidade financeira tinha amparo condicional. E aí, especificamente, a estabilidade financeira de Santa Catarina, havia decisão específica da ministra Carmen Lúcia. E nós mostramos isso, e no tema de estabilidade financeira, quase todos os ministros teriam votado também nesse sentido. Esse era uma da discussão de mérito. A outra, havia uma preliminar levantada de que não poderia a estabilidade ser implementada por resolução, e feriria aí o princípio do compartilhamento das competências. Também nisso o Supremo já tinha posição pré-estabelecida da competência privativa do Poder Legislativo para dar início e julgar a matéria referente aos direitos dos seus servidores. Nós, na sustentação oral e memorial, fizemos lembrar da existência da Lei 12.300, de 2010, que trata exatamente do pessoal do Senado. Os direitos e a estrutura do Senado foi estabelecida em regras gerais por uma lei e encaminhada para a resolução do Senado. Então, o Senado, em resolução, disciplinou, como aí em Santa Catarina, também resolução foi disciplinado. Então, me parece que nessa questão da preliminar, da incompetência, não teríamos nenhum risco, aliás, porque no próprio despacho inicial do ministro Alexandre de Moraes, ele diz expressamente que não havia vício de forma na lei, porque a competência permaneceria também do Legislativo. A questão está mais no mérito do que nessa questão da competência privativa da Assembleia para tratar dos direitos dos seus próprios servidores. Obrigado, César, por esse primeiro momento. Deixa eu dar uma passada agora da palavra para quem foi um dos padrinhos dessa criança, né, conhece bem a 002, como poucos, e gostaria de saber dele, de 2006, né, em 2004 começou essa construção, houve esse problema agora em 2015, e agora em 2020 estamos acreditando que vai finalizar com um bom resultado, né? Neruci, dá uma explicação aí, uma linha de tempo e a construção para que todos entendam, e na verdade clarei que tudo que foi construído baseado em questões bem sólidas, bem legais, porque há um entendimento por alguns colegas que foram cometidos alguns equívocos, e assim, já fiz questão de esclarecer até com o advogado César Brito, e ele já colocou isso bem claramente, mas gostaria que você fizesse uma linha do tempo aí e desse um panorama, principalmente para os nossos colegas, né, servidores públicos aqui de Santa Catarina, dos poderes e órgãos, né, em especial da Assembleia Legislativa, que estão extremamente ansiosos com o resultado deste julgamento. Neruci, é contigo. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, para dizer que o plano de cargos e salários, que foi aprovado em 2006, ele foi precedido de um grande estudo nos anos 2004 e 2005. E nesse aspecto aí da estabilidade financeira, é bom que fique bem esclarecido que ele é apenas um dos direitos que os servidores conquistaram que estão nesse plano de cargos e salários. Esse plano, de forma geral, ele estabeleceu as linhas das carreiras, mas também ele organiza a forma de atuação dos gabinetes parlamentares, dos secretários parlamentares, das lideranças, enfim,
todos os aspectos em relação à remuneração e cargos e direitos, não só da área administrativa, mas também como da área parlamentar, estão dispostos de uma forma organizada nesse plano de cargos e salários que originalmente foi aprovado na Resolução 002. Curiosamente, né, o que está sendo discutido na ação direta de constitucionalidade é a parte apenas que diz respeito ao servidor de carreira com relação ao exercício da estabilidade financeira. E que, sob o nosso ponto de vista, e de quem trabalhou naquelas oportunidades, inclusive com a manifestação do então presidente da CCJ e relator do processo, o deputado Jorge Mello, e também dos conhecimentos à época que se tinha, bem forte, do ex-deputado e agora desembargador João Henrique Blasi, naquele processo específico, em razão de uma mudança que aconteceu na Constituição Federal em 98, havia uma necessidade de a Assembleia, além de ter a própria Resolução 02, também ter uma lei específica. E, exatamente no momento que o processo estava sendo discutido nas comissões, porque é um processo legislativo, o PRS, que é a proposta de resolução, ela foi desmembrada. Isso está bem escrito, bem esclarecido no voto de aprovação da Resolução 02 e também de uma lei, que é a Lei 13.669, que é esta lei que fixa os vencimentos, que é competência da Assembleia iniciar e ao governador sancionar. E lá naquela época, então, já se tomou o devido cuidado para que o processo legislativo seguisse à risca o que dizia a Constituição Federal vigente desde 98, em que o Legislativo deveria iniciar, então, o processo legislativo por meio de resolução para criar cargos e as suas vantagens e uma lei para que pudesse aprovar os respectivos vencimentos. Isso foi feito e foi escrito como se os deputados à época tivessem já prevendo que essa situação de questionamento viria a acontecer no futuro, como de fato veio. Mas a Assembleia já, na época, já tinha tomado seus devidos cuidados, então, não, sob o ponto de vista de processo legislativo, não cabe razão a essa manifestação preliminar do Alexandre de Moraes, que também sobre isso é importante se destaca que nas duas oportunidades que nós conversamos, e foi em comitiva, no gabinete dele e também no Salão Branco, lá no Supremo Tribunal Federal, ele compreendeu claramente que a resolução que a Assembleia havia aprovado era a resolução que decorreu no processo legislativo, com parecer na Comissão de Finanças, na Comissão de Trabalho, na Comissão de Justiça, e teve votação em plenário. E foi lembrado a ele que o pedido de inconstitucionalidade da resolução 02, ela não veio na proposta inicial de quem arguiu a inconstitucionalidade da estabilidade financeira, no caso foi o governo do Estado lá em 2015, que a forma de aprovar como sendo, como não deveria ser por resolução, veio aos autos depois de uma informação da Procuradoria-Geral da República. Né? Então, o digníssimo Procurador-Geral da República veio trazer uma informação equivocada, né, sobre o processo legislativo, de que a Assembleia não teria competência para estabelecer o que estabeleceu por resolução. Nós tivemos também a oportunidade de alertar ao eminente ministro relator e os doutrinadores, além daquele exemplo já citado pelo Dr. César Brito sobre a resolução nas casas legislativas no Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto ao Senado, que também agiram dessa mesma forma, os doutrinadores, ao escreverem sobre o processo legislativo, compreendem bem e definem a resolução, é uma proposta legislativa que serve para fazer exatamente o que a Assembleia procedeu lá em 2015, em 2005. Então, de fato, fazendo um contexto histórico, assim, rapidamente, e todos esses argumentos foram levados ao ministro, então, aí é uma esperança nossa, que como ele não trouxe no voto, né, nessa ementa do voto, o afastamento da constitucionalidade ou não da resolução, há uma esperança muito forte. Até pela última conversa que nós tivemos na presença do presidente do sindicato, ex e o atual, lá no gabinete, em que ele disse ter notado todas as nossas manifestações, foram mencionadas por mim, pelo doutor Fábio Furlan, também aqui presente. Ele, ao final, anotou e disse que não, que haveria uma compreensão
de que a resolução nossa é do plenário. Isso foi exaustivamente falado. Então, sob o nosso ponto de vista, sobre a relação da materialidade da lei, ou seja, o direito objetivo da Assembleia ter sido constituído por resolução, vai ser a esperança que ele, o ministro, volte no pensamento dele, que isso é pedido também para ele repensasse e trouxesse, então, e fizesse justiça com a Assembleia Legislativa, até porque lá essas matérias todas afetam as demais assembleias. E também não afetaria só no caso o direito específico da estabilidade financeira, porque se ele manter esse conceito de resolução ser própria apenas para questões internas que não afetam direitos, também nós teríamos que rever alguns outros outras organizações de plano de cargos e salários relacionados às atividades. Então, Alexandre, obrigado pela oportunidade. Esse é só o início, espero né? que os colegas tenham compreendido. Só para finalizar, é bom até que os colegas estejam assistindo, tome esse voto do ministro apenas como uma continuidade daquilo que ele tem feito ao longo desses 5, 6 anos, depois que ele veio a substituir o falecido Teori Zavascki. É bom também que fique registrado aqui que, na época que o relator Teori estava conduzindo o processo, ele deu um despacho em que, após também conversas com toda a equipe da Assembleia e a apresentação de subsídios e fundamentações, o despacho dele foi no sentido de encaminhar os autos ao plenário para julgamento em secretaria e não conceder liminar. Então, veja que o próprio mudança de relator também nos afetou. E a entrada do ministro Alexandre Moraes não deu trégua para o nosso trabalho desde então. E todos nós que acompanhamos, e não é só essa equipe de advogados aqui presente nessa live, mas também nós temos outros colegas aí que representam a entidade do Ministério Público, do Tribunal de Contas, do Tribunal de Justiça, e que também estão atuando diariamente nessa questão, só que nós não conseguimos avançar por essa insistência do ministro em não permitir, por exemplo, aquilo que foi falado sobre perda de objeto, porque nós sabemos que desde novembro de 2019, agora recente, não há mais possibilidade constitucional de fazer a estabilidade financeira. E aí sim, agora a partir daquela data, de novembro, a estabilidade financeira ela se torna inconstitucional qualquer espécie de lei, seja resolução, ou seja lei ordinária ou complementar. Ela estaria inconstitucional por ferir a emenda 103. Então, a perda de objeto é um fato que deve ser analisado. Nós temos mais 10 ministros ainda para proferir votos. Essa equipe aí de advogados vai ter um trabalho incessante semana que vem para buscar convencer esses 10 ministros para a gente poder, então, receber e restabelecer o direito dos servidores da Assembleia e dos colegas também dos outros poderes. Obrigado, Neroci, por esse primeiro momento. Agora eu gostaria de conversar com o Fábio, né? O Fábio que representa a Procuradoria da Assembleia Legislativa, o Fábio que acompanha esse processo também desde sempre, né? Já foi procurador também da Assembleia Legislativa, hoje está como consultor, né? Como é que foi a construção, Fábio? Eu não sei qual foi o grau de envolvimento, né, na construção tanto das petições quanto da defesa, né? Da questão do vídeo que foi mandado para defender a perda de objeto e todas as coisas ligadas às ações que a Assembleia fez neste momento que era permitido, né? Gostaria de saber qual o panorama, como é que tu sente, como é que tu vê esse momento que a gente está vivenciando, que iniciou meia-noite de hoje? Muito bem. Inicialmente, boa tarde a todos que estão participando aqui conosco nessa live e quem está nos assistindo. Para dizer que essa ação, essa ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, ela iniciou em 2016, se eu não me engano, e recebemos na Procuradoria com surpresa, porque era algo que já estava consolidado desde 2006, no caso da Assembleia. A Assembleia abriu essa ideia, essa possibilidade que foi adotada pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas. Apenas o Poder Executivo é que não fez uso dessa possibilidade de incorporações. Quando nós recebemos a petição, fizemos lá as informações. O doutor Neroci, na verdade, foi o procurador
designado para fazer, e o fez muito bem. Nós, trabalhando em regime de colegiado, sempre trocando ideias e aperfeiçoando juntos, mas ele foi o pai dessa criança, vamos dizer, nas informações, participou em reunião com o relator originário, né, que era o ministro Teori Zavascki, que acabou falecendo, e por isso o processo migrou para a relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Com surpresa, nós recebemos a cautelar, que não tinha sido deferida pelo ministro relator originário, e essa liminar, ela nos causou surpresa pelo mérito dela em si e pelo entendimento ali colocado, o tratamento que o relator deu à espécie normativa, legislativa, resolução. Ele, em várias ocasiões, trata ela como um ato de mesa, como um ato infralegal, e isso é totalmente equivocado até pelo histórico dele como autor de livros de direito constitucional, onde ele reconhece, isso não precisa ir muito longe, está na própria Constituição, né, no artigo da Constituição que prevê as espécies legislativas entre a lei ordinária, a lei complementar, a emenda à Constituição e a resolução de plenário dos poderes legislativos. É claro que ela tem um espectro de alcance, de atuação mais restrito do que a lei, ela tem competências bem estabelecidas, que são aquelas do poder, a organização das carreiras, a organização dos cargos, dos seus servidores, está incluído nessas competências. Então, nós temos muita segurança com relação a esse ponto. O que havia uma discussão à época era se poderia tratar em resolução também da questão remuneratória. E isso foi o que levou a Comissão de Constituição e Justiça, em reunião conjunta com as outras comissões de finanças, de serviços públicos, se eu não me engano, a bipartir esse projeto de resolução em um projeto de lei ordinária, criando a lei específica para tratar da remuneração. Ponto. Mas com relação a esse mérito, especificamente esse assunto da gratificação ou da possibilidade de incorporação da gratificação, do percentuais do cargo, isso nós temos segurança que a resolução é cabível a isso. Enfim, essa surpresa no voto do ministro relator quando concedeu a cautelar. Nós, inconformados com essa cautelar, em seguida, opusemos embargos de declaração, clareando essa situação para ele, mostrando esse equívoco, né, que havia sido cometido, chamando a atenção, além dos embargos de declaração, também foi protocolizado um agravo após a negativa dos embargos de declaração, chamando a atenção novamente para isso, buscando que essa matéria fosse submetida ao plenário e não ficasse na órbita de uma decisão monocrática. Infrutíferas, todas essas tentativas, mas se chamou muita atenção para esse aspecto, batendo muito nessa tecla. Com relação ao julgamento, o que se espera agora é uma sequência disso e que essa matéria que foi colocada nos embargos de declaração, foi colocada no agravo, foi colocada nos memoriais que foram entregues a todos os ministros, foi colocada nas sustentações orais que foram efetivadas pelo meio eletrônico, pelo Dr. César Brito. Eu tive a oportunidade de ver o vídeo, né, muito bem colocado, pela doutora Glaucia Matti, que hoje é a nossa procuradora-geral, também explorou essa questão. Então, a gente espera que isso se chame atenção especificamente para esse ponto, além de outros pontos que tem na ação, mas que, por questão de tempo, vou me cingir a esse da resolução, e a gente acredita muito seguramente que isso vai ser revisto, e que, bem dizer, é o que a parte que mais importa para os servidores da Assembleia. Existem outros aspectos que importam também para nós e para os outros servidores dos outros poderes, mas nesse caso específico, a resolução para nós, ela é a principal questão que a gente está defendendo. Então, basicamente, o panorama que a gente tem é esse. Agora é aguardar. Obviamente, nós gostaríamos que a sessão do plenário fosse presencial, para que se pudesse enfatizar isso, né? O mundo virtual, ele tem as suas vantagens, mas, por outro lado, é um vídeo que o ministro pode acessar ou não, ou que pode um assessor dele assistir o vídeo e repassar, não é o ministro que está ali ouvindo. Quando você está lá no plenário, eles são
obrigados a ouvir o que a gente tem para dizer. Mas, de qualquer maneira, acho que a questão está bem encaminhada, as peças foram todas apresentadas, o que se pôde fazer juridicamente está bem feito. É isso, por hora. Obrigado, Fábio. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, agora, vou passar a palavra ao Pedro, para que ele também teve uma participação super importante no momento delicado em que ganhamos uma liminar, né, graças também ao trabalho dele, que permitiu que a Assembleia começasse a tratar de uma maneira um pouquinho mais, seguindo os ritos processuais, né, para finalizar o processo que ainda a ADI não tem terminado, né, ela vai acabar agora neste momento, nós temos um tempo ainda que precisa ser construído, né, e vamos perguntar para o Pedro como é que foi a construção dessa liminar e quais são as possibilidades ao finalizar, Pedro. Independente do resultado, mantém-se até construir todo o processo administrativo continua sendo obrigado a ser cumprido, né? Independente do resultado que tivermos, mesmo que seja negativo, ainda há uma necessidade que a Assembleia cumpra os ritos processuais, certo? Gostaria de saber. Então, boa tarde a todos novamente. Quando a gente assumiu o sindicato, o Diego era o presidente do Sindalesc na época, foi bem no momento que tinha recém ser prolatada a decisão na medida cautelar, a decisão provisória a respeito se era válida ou não a resolução 002 de 2006. A nossa atuação, a atuação do escritório, como o nosso atual presidente, o Alexandre, falou, ficou muito mais restrita à interpretação da decisão, uma vez que o nosso escritório não atuou propriamente perante o Supremo Tribunal Federal. Em relação à atuação do Supremo Tribunal Federal, o que eu posso dizer para o nosso associado é que, como o Furlan falou e o doutor César Brito falou também, todas as teses defensivas foram colocadas. Quer dizer, a gente vem acompanhando a atuação dos escritórios e a defesa da Assembleia, a defesa do associado tem sido muito bem feita. Agora, a questão de fato é uma questão delicada, tem já o voto aí do relator contrário, era natural que ele mantivesse essa decisão já repetindo, na verdade, o entendimento dele lá na liminar, mas o que eu gostaria de dizer é isso, que a atuação tem sido muito bem feita perante o Supremo Tribunal Federal, as formações que a gente tem, o que a gente pode ver nas peças, enfim. Então, o sindicato está sendo bem defendido lá, assim como também os demais entes aí que estão no polo passivo dessa demanda, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o TCE, o Ministério Público de Santa Catarina também. A gente formou um grupo com os advogados dessas outras instituições, eu faço parte, com os advogados, a gente tem discutido isso o tempo inteiro, e a nossa atuação ficou, particularmente no nosso escritório, muito mais atinente a como deveria ser aplicada a decisão liminar. Porque a decisão já havia, e havia, na verdade, na época, uma grande, vamos dizer assim, insegurança a respeito de como aquela decisão deveria ser aplicada, se deveria ser aplicada de forma imediata ou não, se deveria, na verdade, conceder ao funcionário, ao servidor, ampla defesa. A gente, a pedido do sindicato, a gente proferiu alguns pareceres, se a Assembleia deveria embargar de declaração ou não, porque poderia isso gerar uma decisão contrária, enfim. Então, a gente prestou alguns pareceres de maneira mais formal, e a nossa condução, o nosso trabalho foi de dar uma interpretação para aquela decisão e como que ela deveria ser aplicada naquele momento aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis, perante a nossa Assembleia Legislativa. Pois bem, a Assembleia, no primeiro momento, ela não fez nada, né? E depois, aquelas coisas que vocês sabem acontecem na Assembleia, de repente os contra-cheques as pessoas começaram a ser notificadas, e sem mesmo contraditório, a ideia da Assembleia era começar a cortar essas verbas que estão envolvidas na ação. Foi aí que a gente entrou, vamos dizer assim, no jogo, formulamos uma tese e impetramos um primeiro mandado de segurança perante o Tribunal de Justiça, que teve a liminar acolhida, e a partir de então toda a jurisprudência do TJ foi nesse sentido, de maneira que a gente teve êxito absoluto, em 100% dos casos, a gente teve êxito no sentido de impedir que esses valores fossem descontados do servidor.
A situação hoje é essa. Essas pessoas que petraram mandado de segurança estão cobertas por essa decisão até o trânsito julgado. Então, temos que aguardar a decisão do trânsito julgado. Mas ainda assim, Alexandre, quando a decisão transitar julgado, e vamos imaginar que no pior cenário, né, temos o melhor cenário, um cenário. Pedro, ficou silencioso o teu ali, cortou o teu microfone. Tá. Isso. Podia repetir. Eu falava, ok, voltou. Eu falava de 3 cenários. O melhor cenário seria a improcedência da demanda, a gente pode ter aí alguma parcial procedência, mas vamos imaginar o pior cenário, que seria a manutenção da decisão do relator, confirmada pelos demais membros da Suprema Corte. Nesse caso, ainda assim, cabe à Assembleia Legislativa abrir processos administrativos individuais para cada uma, não é, para cada um dos funcionários, dos servidores, para que possam abrir a defesa e verificar como é que vai funcionar isso, como é que vai ser aplicado para cada um dos servidores. É isso que a gente defendeu nos mandados de segurança e é isso que, eventualmente, a gente vai defender caso esse pior cenário se confirme, e aí a gente, vamos dizer assim, a competência na condução volta para a gente aqui em Florianópolis, para conduzir e para conversar com a Assembleia para ver como isso pode ser efetivado. Vamos torcer para que esse cenário não aconteça e que a gente obtenha êxito lá no Supremo Tribunal Federal e essa discussão nem venha à tona. Por hora é isso, Alexandre. Obrigado aí, Pedro. Pedro que já colaborou bastante conosco, conseguiu, nesse tempo que teve envolvido com o sindicato, essa grande vitória. Eu acho que é importante, não só por essa, mas por outras tantas, o Pedro continua advogado na gestão que eu estou conduzindo como advogado do Sindalesc. E agora eu vou passar a palavra para o Diego, o ex-presidente, no processo formou-se também em advocacia, aprendeu bastante por conta de que estava envolvido diretamente com vários problemas, na área do direito, em especial do direito administrativo. Diego, gostaria de saber como é que tu visualiza hoje, qual a tua expectativa, depois de todas as vivências que nós tivemos, junto ao Supremo, nós acompanhamos isso várias vezes, várias visitas ao Supremo em luta, da 5441, para tentar mostrar para o ministro, e para os outros ministros a importância deles observarem, todo o material que nós estávamos encaminhando a eles. Eu acho que foi bem positivo. Gostaria de saber a tua opinião, como é que tu se sente hoje diante desse processo que tá iniciando, ou quase finalizando, já após ter saído da presidência, apesar de estar conosco na diretoria, estar aqui com a gente, sempre estar junto. A luta é constante do servidor público, principalmente nesse momento, onde nós somos os vilões do país, mas gostaria de saber qual é a tua visão hoje deste processo e de tudo que está se passando. Boa tarde a todos. Boa tarde, Alexandre. Obrigado pela oportunidade. A gente está vendo aqui que nós temos 63 servidores assistindo no momento e a gente sabe que essa live vai ficar disponível depois e, com certeza, muitos outros servidores vão comparecer aqui, vão assistir, vão participar. Em primeiro lugar, eu acho que é importante, os doutores já explanaram muito bem a situação, César Brito, Pedro Miranda, o Fábio Furlão, nosso ex-diretor-geral Nerossi, também já pontuaram muito, mas eu acho que é interessante a gente colocar como é que a gente chegou nessa situação. A gente tem uma situação atípica no Supremo Tribunal Federal. A gente está tendo julgamentos virtuais. O que são esses julgamentos virtuais? As teses são colocadas pelo ministro relator num ambiente virtual, dentro do STF, e os outros ministros endossam ou não endossam essa tese. Esse julgamento, ele já existia anteriormente, mas ele existia para um número de processos menores. Classes processuais, não todas as classes processuais não tão abrangentes quanto hoje. E houve uma resolução do STF, tomada agora há poucos dias, essa é a terceira lista de julgamentos virtuais que eu estou acompanhando, que colocou essa situação também para julgamentos que antes eram exclusivos do plenário, que exigiam sustentação oral,
como é o nosso caso. Uma vez a gente já tinha sido pautado por julgamento virtual, em atuação brilhante do escritório do Dr. César Brito e de outros tantos que representam, nós conseguimos retirar ela do julgamento virtual lá atrás. Só que agora não foi possível porque mudou o regramento do STF sobre o tema. Então agora nós temos hoje o seguinte cenário. Nós temos esse voto, que está na tela de vocês agora, na sessão virtual do STF. Ele é um voto que está muito resumido, ele está muito... é só a ementa do voto, é só uma partezinha final do voto. Essa partezinha final dá mais ou menos uma ideia do que o relator quer trazer para nós. O que diz o voto? Proponho, assim, a confirmação da medida cautelar em maior extensão para alcançar os servidores aposentados e a declaração de inconstitucionalidade das expressões e dispositivos acima indicados. Ok, ela é bem hermética, né? Nós temos aqui são 3 frases, basicamente. A gente não sabe quais são os dispositivos que ele está atacando acima. A gente não tem como ver esse voto até o dia 24, porque esse julgado virtual, ele dura até o dia 24, como vocês podem ver ali. Data prevista de fim, que fica ali embaixo, né, nessa área aqui, data prevista de fim, dia 24/4 de 2020. Então, no dia 24/4 de 2020, a gente vai conseguir ler esse voto inteiro, se é que esse julgamento vai chegar até o final, porque ainda pode acontecer de algum ministro do STF eventualmente pedir algum destaque, fazer um pedido de vista, né? E a gente ainda não tem, isso pode acontecer, não é comum em julgamentos virtuais, mas pode acontecer. É um cenário que não é muito favorável ao servidor da Assembleia, só que a gente também não pode se desesperar nesse momento, porque depois desse julgamento ainda tem que ser publicado esse acórdão, e antes da publicação, nossos competentes defensores ainda têm alguns recursos para manejar, né, eventualmente algum embargo, né, vamos embargar alguma declaração ali, nós temos competentes advogados para fazer isso, então ainda leva um bom tempo para que essa decisão comece a surtir efeitos, porque ainda tem essa necessidade de publicação do acórdão, e antes da publicação, com certeza, eu acho que até o Dr. César Brito pode comentar um pouco sobre isso, o que ele pode fazer antes da publicação do acórdão, depois da fala, e para que essa decisão passe a ter algum efeito. Essa ADI começou lá atrás, realmente, como o Fábio falou, há alguns anos atrás, e quando nós assumimos a gestão do sindicato em 2017, eu lembro que foi até num período que o Alexandre estava na presidência, eu estava viajando, e houve a concessão da medida cautelar, essa primeira medida cautelar, que colocou todos os servidores numa situação muito difícil. Nós temos aí agora uma situação que ela fala de datas, né? A partir de quando o servidor poderia agregar? A gente não pode responder isso agora. Eu recebi essas perguntas no WhatsApp. Não tem como responder a partir de quando o servidor pode agregar, porque a gente não sabe o tratamento que o ministro deu para a resolução. Se a resolução continuar rígida, continuar valendo, se ele mudou o entendimento da cautelar e os ministros mantiverem isso, a agregação vai ser a partir da data da resolução. Se não, só a partir da edição de lei complementar que foi editada em 2015. É uma situação que prejudica bastante os nossos servidores. E essa cautelar que foi editada lá em 2017, ela foi depois parcialmente reconsiderada por uma nova cautelar que tirou do foco os aposentados. Os aposentados ficaram fora, até o momento, pelo menos, desse raio de alcance da ADI 5441. Eu gostaria de perguntar também ao Dr. César Brito e também ao Dr. Pedro, o Dr. César tem uma experiência interessante no STF, o que ele acha da questão da modulação de efeitos. Será que nós vamos buscar essa modulação depois? O que é modulação de efeitos, para quem está acompanhando não é do direito? Tem uma decisão. A decisão diz que não valeu. Realmente foi equivocada. A situação foi equivocada, vocês não deveriam agregar. Ok, mas ainda tem a convalidação desses efeitos em uma eventual modulação de efeitos. Essa modulação de efeitos funciona como? Tem que ser tomada pelos ministros de STF por 9 votos, tem que ser em ampla maioria, e ela tem que ser tomada frente ao julgamento dessa ADI. Mas pode ser agora ou pode ser em sede de embargos de declaração, né, doutor César Brito? Depois eu gostaria que ele conversasse um pouco sobre isso. Então, a principal mensagem que eu trago aqui hoje é: não vamos entrar em desespero, não é o momento ainda. Nem vai ser o momento no dia 24. No dia 24 a gente vai saber o que nos espera, mas ainda tem a tentativa de modulação de efeitos, ainda tem a tentativa de embargos, né? Eventualmente embargar alguma declaração de algum ministro e buscar essa
modulação do resultado. É isso, Alexandre. Obrigado. Obrigado, Diego. Obrigado pela participação. Então, já vamos aproveitar diretamente e passar a palavra para o César Brito e depois, posteriormente, para o Pedro também, para que eles dêem uma clareada nessas possibilidades, né, César? Ver o que é que pode acontecer aí. Nós aqui, como um mero sindicalista, nervoso nesse momento desse país, né? E já aproveitando para emendar um pouquinho com o Diego, né? Fala-se muito, ouve-se muito da questão dos julgamentos da conjuntura política, econômica. Gostaria também que desse uma focada nessa questão. Claro, esse não é o melhor momento político para julgar matérias que causam algum impacto financeiro nos estados. Há muito que as decisões têm sido muito mais pró-estado do que pró-servidor. E esse é um dos motivos, inclusive, que fez que nós nos mobilizássemos para tirar do plenário virtual para o plenário presencial, porque aí você tem uma explicação mais olho nos olhos de todos os ministros. E aí se colocou que a sustentação no plenário virtual, você não sabe se o ministro viu, quem foi que viu, a sustentação que foi ali apresentada, sem contar que a sustentação oral, em épocas de vídeo, tanto vídeo que a gente recebe, termina cansando muitas pessoas, por isso a insistência nossa no plenário presencial, e estamos com muita esperança também no plenário virtual. Mas, da leitura do que foi publicado como resumo, como conclusão de voto, algumas dúvidas ainda surgem, e é preciso ser clareada quando a publicação final, no dia 24, como aqui já é esclarecido, antes de mim. Porque, o que é que o ministro diz? Ele propõe dar uma interpretação, a declaração de constitucionalidade das expressões e dispositivos. Quando ele fala da declaração de expressões e dispositivo, dá-se a entender, mais uma vez, que ele supera o aspecto formal, de que as resoluções e as demais leis que estão em debate, que não é só a questão da Assembleia Legislativa, mas também do Judiciário, do Ministério Público, a inconstitucionalidade não está na forma, no texto, no processo, do procedimento legislativo que se adotou, mas assim na expressão. Então, é preciso ver isso, porque aí você teria a manutenção da resolução. Mas há um outro fato que precisa ser declarado, e isso eu preciso saber quando o voto for proferido, for externado, é de que há um fato novo relevante, e esse fato novo relevante foi apresentado na petição, e dá até tranquilidade dos mandatos de segurança que foram já impetrados, como aqui já exposto. Qual é esse fato novo? Você teve uma emenda constitucional, agora mais recente, 2019, que veda expressamente a estabilidade financeira. Ora, se você tinha dúvida interpretativa, se caberia ou não a estabilidade financeira, e nós estávamos muito tranquilos que caberia, porque o Supremo já tinha se manifestado sobre o Instituto da Estabilidade Financeira, mas se tinha dúvida sobre ela, a Constituição diz, olha, a partir de agora não pode mais. Então, se não pode mais a partir de agora, é porque podia antes. Bom, aí você pode dizer, mas isso é um argumento meramente de uma análise que você está fazendo. Antes era vedado, aqui a Constituição foi mais expressa. Mas isso também não é verdade. Porque a emenda constitucional traz um artigo 13, que eu vou ler para vocês. Olha. Ele fala assim, não se aplica o disposto no parágrafo 9º do artigo 39, esse que veda a partir de 2019 a estabilidade financeira, a parcelas remuneratórias decorrendo de incorporação de vantagens de caráter temporário vinculado ao exercício da função de confiança, que é o nosso caso e cargo de comissão, efetivada até a data da entrada em vigor desta emenda constitucional. Então, o que é que ela diz? Olha, o que se foi efetivado até 2019, e aí você tiver efetivado essa incorporação, estaria resguardado. Esse é um fato novo que gera duas discussões para o Supremo Tribunal Federal. E foi posto nas petições e foi requerido expressamente. A primeira é, quando você tem uma alteração do dispositivo constitucional em debate por um dispositivo novo, isso gera a perda do objeto da ação de constitucionalidade. Então, nós pedimos expressamente que o tribunal declarasse a perda do objeto da ADI, porque a proibição passa a ser
constitucional, não tem mais que discutir essa matéria, a de futuro, que é a ideia de uma ação de constitucionalidade. Ela tem reflexo, não nos casos concretos, mas enquanto normativamente. Então, perderia a perda do objeto. E um pedido alternativo, se porventura prosseguisse, aplicasse o artigo 13, reconhecendo como válida as incorporações. Essa matéria, esse pedido superveniente, não dá para se ver pelo resumo publicado se foi atendido ou não. Nós achávamos que ia ser atendido, que teria sido esse o motivo do adiamento da sessão do dia 7 para hoje. Mas até hoje não dá uma pista muito clara pelo resumo que é publicado. Bom, se não foi colocado, e se foram colocadas outras questões, e aí já foi muito bem pontuado, cabe embargos de declaração. E nos embargos de declaração, não só vamos discutir a modulação dos efeitos, mas também a perda do objeto da própria DI, e o que provocaria um novo julgamento em plenário virtual, novas visitas aos ministros, e o não trânsito julgado da medida cautelar. Mas é bom fazer esse destaque, o não trânsito julgado da medida cautelar, porque o que está se julgando é a medida cautelar. O mérito em si da ação ainda não está marcado. Isso vai demorar mais tempo. Quero eu que vai demorar mais algum ano. Então, por isso, há um fôlego maior, principalmente para quem tem mandado de segurança falando em trânsito julgado, porque é trânsito julgado da ação direta de inconstitucionalidade, que não vai ser feita agora, tanto, porventura, no cenário menos favorável, em razão do desembargo de declaração e desses fatos novos, quanto o julgamento do processo principal. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, ou seja, o jogo não termina dia 24. O jogo pode ser que não seja tão favorável, mas o jogo vai continuar nós vamos continuar jogando. Exatamente, porque tem dados muito importantes, como a perda do objeto. Nós estamos muito, muito confiantes de que há a perda do objeto. E que a própria emenda constitucional 113 influencia diretamente no mérito quando ela faz a ressalva no artigo 13, dizendo que os casos até então praticados, efetivados, estariam válidos. Essa matéria é importante, ainda que não venha a ser apreciado, isso gera um direito novo a ser discutido em ações individuais pelo servidor público, porque há uma emenda constitucional, um artigo de uma emenda constitucional não apreciado expressamente pelo Supremo Tribunal Federal, que fala em direito às incorporações até quem recebia até 2019. Então, ele traz uma trilha de uma nova interpretação jurídica e um novo direito individualizado, independentemente dessa DI. Obrigado, César. Contigo a palavra para dar o teu ponto de vista, né? Porque tem a luta em Brasília e tem a luta em Santa Catarina, né? Não, eu não tenho nada a acrescentar não ao que o César falou. O que eu posso dizer é que, de repente, a gente pode ter uma derrota e essa derrota ela acabar sendo uma vitória, né? Porque, eventualmente, se o Supremo disser que os dispositivos são inconstitucionais, porém, a modulação é a partir de 2019, por conta da emenda constitucional, ou nem seria propriamente modulação, seria mais perda do objeto, mas também há a possibilidade da modulação ser a partir de 2015, por conta da lei complementar, quer dizer, então, eventualmente, você pode até ter um dispositivo de procedência da ação, da ação direta de constitucionalidade, mas, eventualmente, na hora de aplicar aqui embaixo, não seja aplicado ao caso concreto. Pode acontecer isso, não vai ser a primeira vez nem a última, que o Supremo julga, dá um indicativo, mas na hora de aplicar a decisão acaba não sendo aplicável. Tomara que a gente tenha um cenário nesse sentido, ou pela improcedência da demanda, ou, se for pela procedência, que se abra, na verdade, a possibilidade da aplicação aí da modulação de efeitos. Obrigado, Pedro. Então, assim, eu acho que, não sei como é que o Diego, se tem algumas perguntas para que todos consigam adentrar aqui conosco, né, e fazer as perguntas para os nossos colegas através de chat, ou existe uma ferramenta aí que quem está coordenando a parte técnica também é o Diego, né, e está mais... Tem algumas ponderações aqui, por exemplo, a Berna. Estamos nadando e acredito que tudo indica vamos morrer na praia. Tem também uma do Wiki, que ele coloca, é só uma questão de tempo.
Eu não sou tão pessimista. Eu tenho essa fama de ser otimista, né, na Assembleia. Algumas pessoas dizem isso, mas eu não sou tão pessimista quanto vocês. Eu acho que ainda tem um pouquinho de jogo ainda, como os nossos competentes defensores colocaram, e pelo menos muito tempo de recurso ainda, né? Bastante tempo de embargos, bastante tempo de defesa, né? Eu gostaria de mudar essa expressão. Eu espero que a gente estamos nadando e vamos pegar o sol na areia da praia. E é só uma questão de tempo de nós vencermos definitivamente esse processo, né? Esse é o momento de positivarmos. E há também, Alexandre, uma experiência que tenho de 35 anos de advocacia, vinculado aos movimentos sindicais, aos movimentos sociais, de não discutir algumas estratégias jurídicas publicamente. Então, eu estou muito confiante, mas algumas questões a gente ainda não vai colocar ainda como forma. A carta na manga, né, César? A carta na manga, é isso aí mesmo. Quer dizer, assim, o que a gente gostaria, a grande mensagem que a gente gostaria de deixar, na verdade, e se alguém quiser, que está nos acompanhando, é que existe muito jogo para ser jogado, existe muita luta. Nós, do sindicato, assim como todas essas pessoas que vocês estão visualizando, estão conosco, tá? São grandes profissionais. O Diego puxou esse carro durante 3 anos, eu agora estou ali, mas ele está junto com a gente. O Neroci é um cara que acompanha tanto nas questões das lutas, quanto nas questões da construção da 02. Foi uma grande reforma, na época nós estávamos numa condição bem difícil na Assembleia, foi uma grande reforma, eu gostaria de frisar isso. Houve agora os problemas que aconteceram. O Fábio também é um parceirão nosso, uma pessoa que tem um entendimento muito bom junto à Procuradoria. O Pedro entrou agora em 2017 conosco, é outro parceirão que está aí com a gente. Então, assim, só aqui nós já temos um grupo de luta bem forte, né? Temos todos os filiados, né? Todos os sindicalizados, aqui vou falar em nome da Assembleia, claro, né? Mas todos os outros que estão ligados, tanto os órgãos do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público, assim como o Poder Judiciário. Então, nós estamos confiantes, até porque quando a gente está com um time bom, a gente fica mais confiante, né? Essa acho que é a grande motivação nossa. Quando a gente vê esses esclarecimentos, essas colocações, a forma como eles se posicionam, quer dizer, existem muitos instrumentos, existem ainda muitas alternativas, né, para nós ainda mantermos esse jogo ativo, né? Não vai terminar dia 24, só se for extremamente dentro da justiça, né? Porque o que nós estamos buscando aqui é a justiça, né? Nós não queremos que sejamos pautados por uma questão conjuntural. Não, nós queremos ser pautados porque está escrito, o que tá lá na Constituição, o que está escrito pela resolução nossa e pelas outras leis dos outros órgãos e poder. Então, assim, na verdade, é isso que nós estamos buscando. Eminentemente isso. A justiça, a legalidade. Alexandre, a gente está chegando perto de 1 hora aqui. Queria te sugerir que tu desse a abertura para cada um fazer a sua saudação final antes da gente encerrar a live. Quero só não tem pergunta. Ponderar que eu estou colocando as colocações e as pessoas aqui. Tá. Então tem. É mais no sentido de, obrigado, agradecemos, mas pergunta específica, eu não achei. Tem uma aqui de um servidor perguntando o que seria o pior caso. O pior caso, qual é a pior situação? À vontade aí, quem quiser responder. Acho que a pior situação só ocorrerá daqui a algum tempo, quando julgar, se ocorrer, no julgamento definitivo da ação direta de constitucionalidade. O que nós estamos discutindo é a medida cautelar. Então, a pior situação é que tenha, daqui a um tempo muito longo, o julgamento procedente, e se perca os mandatos de segurança que Pedro está ganhando. Então, é muita ponderação, é muito pessimismo para que possa ocorrer. Eu acho que nós temos muito caminho pela frente. Não é uma luta fácil, o momento político não é um momento muito favorável para as pessoas, mas a ideia é que esse tempo, sendo avançado, tem um momento político muito mais favorável. Não encerra o jogo no dia 24. No 24, ainda a bola continuará em disputa, e temos esperança muito grande de que a gente possa ganhar, afinal, a partida, ainda que venha sendo um empate. O empate, quando você joga com regulamento, pode ser o melhor resultado. Então, esperar um pouquinho mais. Excelente. Na verdade, mais uma pontuação aqui que eu acho que é importante. A Rosana Cajuela colocou, até para que vocês possam contribuir.
se a questão da aposentadoria homologada no Tribunal de Contas, se isso ajuda, eventualmente, numa ação individual. Eu acho que isso aí aplica o artigo 13 da emenda constitucional, porque já foi homologada e estaria, em 2019, e estaria um amparo constitucional para esse fato. Você vê, por isso cada caso é um caso muito específico ainda. Ótimo, ótimo. Assim, percebemos que nós temos muito jogo para jogar e esperamos também que a nossa administração tenha esse mesmo entendimento, não se precipite, não cometa equívocos, né, que eu acho que o importante é deixar finalizar todo o processo para aí sim a gente começar a tomar as providências cabíveis. Então, assim, acreditamos nisso, sabemos que a nossa administração é ponderada, tem tido um bom entendimento e uma boa condução nos processos, e esperamos que continue assim. Gostaria, assim, para finalizar, né, estamos nos aproximando do final da nossa live, nós mais ou menos estabelecemos 1 hora, não seremos tão rígidos, né, mas gostaria de começar pelo Pedro, né, que foi, depois a gente finaliza, Diego e eu, a gente finaliza, nós começamos com o Pedro, então. Perdão, ligando aqui só agradecer aí a oportunidade de estar com vocês, dizer que a gente se coloca à disposição para tirar eventuais dúvidas. Nesse período de pandemia, eu conversei com o Alexandre para que as nossas conversas possam ser para um atendimento virtual, pela impossibilidade de a gente estar junto com vocês. Então, o escritório está à disposição, está acompanhando. Para mim foi um prazer aqui conversar com o Dr. César Brito também, com o Furlan, enfim, com o Nereci, e estar com vocês aí, o que vocês precisarem e a gente puder ajudar, a gente vai estar sempre junto. É isso. Um bom final de semana para vocês, feriado, e por hora fiquem em casa. É isso aí. Valeu, pessoal. Vou aproveitar esse final do Pedro, antes de passar a palavra, dizer-lhes também que a questão de ficar em casa, houve um ato agora, que conversei hoje com o presidente da Assembleia, para ele dar uma olhada com carinho, até para atender algumas questões que pontuamos ali, né, para o nosso retorno dia 22, e ele ficou de tratar isso juntamente com o chefe de gabinete da presidência e com a diretora-geral, para a gente dar uma reformulada e dar uma melhorada naquele ato, né, para que nós não sejamos expostos, né, até porque este momento é em prol da vida, né, sabemos que somos muito atacados muitas vezes, mas o teletrabalho e todo mundo, a gente sabe da dedicação e que tem feito a sua parte. Então, Fábio, agora, seguindo essa caminhada conosco aí, Fábio, por favor. Não, eu agradecer, né, a oportunidade também que a gente está tendo de divulgar um pouco mais tudo que foi feito e os colegas ficaram um pouco mais a par de tudo que houve. E voltando a um assunto que foi colocado, que é com relação à modulação dos efeitos, o Diego colocou, eu penso também, e isso foi sustentado nas nossas peças, de que houve um entendimento do relator, já inicial, de que a matéria é constitucional. A questão da possibilidade das incorporações, ela é constitucional. O que está se discutindo no caso da Assembleia, a espécie de resolução, e, no caso dos outros poderes, é a questão da retroatividade ou não desse tempo. Então, o nosso caso, que sobra ainda também para essa situação da modulação, é que existe em direito o princípio da boa-fé. Os servidores receberam esses valores ou tiveram essas incorporações de boa-fé, baseado numa legislação editada pelo parlamento. Então, não pode agora, passado todos esses anos, eles recebendo de boa-fé, baseado em lei, ser suprimido. Embora possa ser entendido que não caberia resolução, que eu não acho que vai acontecer, mas pode acontecer, essa percepção desses valores de boa-fé, baseada em legislação, ela é argumento muito forte para essa briga não terminar aqui, não terminar nesse julgamento, como foi bem colocado pelo Dr. César Brito e pelo o nosso colega do sindicato, me fugiu o nome agora. Pedro. Pedro, desculpa. Então, eu acho que ainda tem muito espaço para isso, né? A questão do recebimento de boa-fé e eu não prejuízo ao servidor pelo eventual possível entendimento de que a norma, a resolução não era aplicada. Okay? Um abraço a todos e obrigado pela oportunidade. Estamos também sempre à disposição.
Obrigado, Fábio. Eu gostaria também de registrar que nesse processo nós estamos juntos com a Falesc, tá? É super importante dizer que a entidade, a Falesc, sempre esteve junto conosco, hoje representado pelo Walter. O Walter sempre esteve conosco, teve algumas vezes que ele foi com a gente em Brasília. É importante frisar isso, porque a gente precisa dar valor. Também é importante, e gostaria de agradecer, não vou nominar, mas eu também gostaria de deixar meu agradecimento, não só à diretoria anterior, né, do Sindalesc, como à diretoria atual, que é extremamente importante, que nos apoiam, que trabalham conosco, que nos ajudam a carregar este carro, né? Então, eu só gostaria de deixar esse registro também, antes que eu me esqueça. É contigo a palavra, Anderson, desculpa aí. Bom, meus amigos, então, obrigado aí por a gente poder conviver esses minutos e falar de algo tão importante para os servidores da Assembleia. E o Sindicato Mundial de Transparência oportunizou, então, a que todos nós pudéssemos ficar conhecendo as ações que estão sendo desenvolvidas, a atuação dos advogados, o trabalho que estão sendo feitos desde 2015. Né? Então, para nós foi muito importante esses minutos e vamos continuar atentos, porque, além dessa ADI 5441, o sindicato vai ter que retomar logo em seguida também o trabalho em relação à reforma previdenciária e também uma que está por vir aí na frente, que é a reforma administrativa. Então, temos um ano que parece estar meio obscuro, e é um ano que é importante, que haverão muitas alterações aí no nosso regime de trabalho. Até mais, pessoal. Obrigado pela atenção. Obrigado, Anderson. Já que eu sempre aproveito o gancho que eles estão deixando, né? Nós do sindicato entramos para lutar. Nós somos da luta, queremos a luta, vamos fazer tudo para que aconteça da melhor maneira possível. E vamos fazer até o último momento. Em todas essas batalhas que vão surgir, nós vamos estar lá, no fronte, né, para tentar melhorar para os nossos servidores. Porque a gente sabe que hoje ser servidor é como se fosse uma coisa ruim, e na verdade não é. Nós temos espelho público, sim, e nós defendemos muitas coisas positivas para o ser humano. Se muitas vezes dizem que algumas questões são vantajosas para nós, a gente diz, na verdade, é que muitos outros trabalhadores é que deveriam também ter acesso a muitas alternativas que nós temos, não é o inverso. Então, mas muitas vezes nós estamos sendo colocados na posição contrária. Próximo agora, que vai entrar, então, o Fábio já fez, o César, né? O César, que não entrou para dar o final conosco, né? César? Diego? O Pedro? Pedro que vai entrar? Não. Pedro? Pode ser contigo mesmo. Só para... não, é que eu tô aqui tentando... é tu que vai... Mas tu já fez o final, né? Você fez a tua despedida? Então tá faltando o Pedro, o César e o Diego. César, tá aí. César, faz as considerações finais, por gentileza, para que a gente comece o fechamento. Agradecer a confiança que foi em mim depositada no nosso escritório, dizer que essa história da nossa vida é sempre defender, eu chamo fazer advocacia de inclusão, defender aqueles que são vítimas de gestos cada vez mais autoritários. E nesse momento, os servidores públicos são alvo mesmo dos governantes, que querem fazer do Estado uma atividade privada, uma propriedade privada, e o servidor público tem esse papel da resistência, de dizer que o Estado é coisa pública. E nesse momento é muito importante compreendermos que é preciso resistir, é preciso lutar, é preciso separar a ideia de que nós estamos fazendo um distanciamento social, mas não significa alheamento social. Nós temos que ficar sempre atento das coisas que estão acontecendo, para que possamos sair dessa crise sanitária com soluções humanitárias, com soluções humanistas, soluções de solidariedade, e é isso que nos move e nos dá sempre a esperança, que o Diego fala, otimista, de continuar sempre lutando por um mundo mais justo e mais fraterno, que pressupõe um Estado que respeite seus servidores públicos. Muito obrigado
e boa sorte a todos e todas. Obrigado por ter participado também, César. Também falando em solidariedade, o Sindalesc, juntamente com a Falesc, está promovendo Juntos Somos Mais Fortes. Juntos Somos Mais Fortes é um projeto que está angariando recursos financeiros e que o Sindalesc e a Falesc vão aportar uma outra parte do que foi colocado na conta do Catarse, né? Então, Juntos Somos Mais Fortes, ainda ele vai acontecer até segunda-feira, meia-noite de segunda-feira. Então, por favor, quem não participou, que está aí nos assistindo, e mesmo as pessoas que estão aqui conosco, né, e que queiram participar, queiram contribuir, é só entrar na plataforma Catarse, Juntos Somos Mais Fortes, e contribuir conosco, é um projeto super bacana, onde nós vamos tentar adquirir alguns EPIs para os servidores públicos, né, que estão no front, na defesa da vida. Vamos também buscar atender algumas crianças que estavam nas creches e hoje estão em casa e não têm a alimentação que tinham nas creches, né? Algumas que são creches que já têm uma certa dificuldade, alguns asilos também, e vamos atender projetos de rua. Então, Juntos Somos Mais Fortes. É só entrar na plataforma Catarse e contribuir lá conosco. Estamos precisando de uma contribuição, estamos na reta final e pedimos que todos e todas venham conosco, estejam conosco, porque nós estamos trabalhando para que a gente também mostre o espírito público do servidor público. Nós somos, sim, e temos, sim, o espírito público, e temos, sim, a política pública. E já gostaria de registrar também uma fala do César Brito, que temos que rever o modelo de gestão do serviço público. Chega de adotar a NAP, nova administração pública, onde conjuga administração privada com a administração pública. A modernidade, pelo menos, fala muito do modelo, o novo serviço público. É só uma questão de nós avançarmos, nós começarmos a mudar. Eu acho que esse é um momento que o César Brito também colocou com bastante prudência, de nós vermos o lado mais humano. Temos que realizar realmente isso. Não podemos ficar analisando a vida pautada pelas questões políticas e questões econômicas. E o ser humano, onde é que está nisso? Eu acho que isso tem que ser suporte para o ser humano, não o inverso. O ser humano suporte para isso. Vou passar a palavra para o Diego, que teve aqui ao longo. Obrigado, César, obrigado por estar conosco. Eu sei que o tempo é precioso, mas todos que estiveram aqui conosco, tenho certeza que contribuíram muito para quem estava em casa e conosco, que estava aqui junto também. Foi um prazer enorme. Diego, é contigo a bola aí para. Quero agradecer aí a oportunidade de todos que estão aqui nos assistindo, de estar conversando com vocês, fazer coro à fala do Alexandre. Pessoal, vamos contribuir com a campanha Juntos Somos Mais Fortes. Essa é a hora da gente mostrar ali mostrar ainda mais o nosso valor. Vamos doar EPIs para o pessoal do sindicato do Sindsaúde, para os hospitais públicos, vamos doar cestas básicas para os lugares carentes. O sindicato e a Falesc em conjunto já vão entrar com 50 mil reais nessa campanha e nós já arrecadamos mais 15 mil reais da sociedade pela plataforma Catarse. 16 já agora. 16 mil, ó, coisa maravilhosa. Cada R$1 doado, o sindicato e a Falesc colocam mais R$1. Então, pessoal, vamos lá, vamos fazer a transformação. E muito obrigado pela oportunidade, Alexandre, de estar aqui com vocês, descobrindo essa plataforma nova, que é o StreamYard, muito boa. Um pouquinho, né? Vai dar tudo certo no final. E dizer para vocês que eu ainda continuo, apesar de saber que o cenário não é fácil, continuo achando que a nossa derrota não é tão certa quanto parece, né? Não é certa que a gente vai perder, temos chance ainda de reverter, e principalmente não é para agora. É uma derrota que existem modulações, existem modulações de efeitos, existem embargos, uma série de instrumentos jurídicos que a gente pode fazer uso aí para continuar vendo o desenrolar dessa situação. E dizer também que eu concordo com a fala do Dr. Nerocito e do Dr. Fábio, no ponto de que é uma injustiça muito grande, né? Se a gente for pensar que o servidor trabalha a vida inteira sobre um regramento que não foi ele que criou, não foi a Elizabeth Nuremberg, não foi o Antônio, não foi a Sônia, não foi a Rosana Cajuela, nem o Aníbal que pediu para criar a agregação. Foram os legisladores que foram lá, criaram um instrumento e permitiram às pessoas que planejassem a sua vida financeira a viver com aqueles recursos. E de uma hora para outra, sem que ninguém consiga conceber essa movimentação, essa mudança, pode vir o tribunal e cortar o salário das pessoas em 40%, 30%, 50%. Isso não é democracia, isso não é justo, isso não é correto.
E eu acredito na justiça e acredito que o STF vá, sim, fazer o princípio da segurança jurídica, como disse o Johnny Lucas agora no comentário que eu acabei de colocar aqui na tela, e vai garantir segurança jurídica para os nossos servidores, vai garantir que as expectativas que eles formaram durante uma vida inteira de trabalho sejam honradas. O servidor, ele trabalhou uma vida inteira para o Estado. Muitos estão agora aposentados, dependendo mais do que nunca dos seus proventos. Eu confio no STF e acredito que ele vá, sim, modular esses efeitos e vá, sim, mudar esse voto que está colocado hoje contra o servidor público. Um abraço. Obrigado, Diego. Obrigado pela participação. Obrigado, Neroci. Obrigado, Fábio. Obrigado, Pedro. Obrigado, César. Eu gostaria de deixar claro, e aproveitando a fala do Diego, né, e dizer-lhes que a única derrota que realmente podemos incorporá-la é quando não lutamos. E nós, do sindicato, sei também junto com a Falesc, vamos lutar o tempo inteiro em várias frentes. Hoje, temos uma luta que está reiniciando, né, a 5441, oficialmente, no plano virtual. Temos a reforma da Previdência, que não vamos nos cansar de lutar, porque a questão do regramento, que foi estabelecido no passado, tem que ser mantido. Então, tem muitas lutas que precisamos. E aí, todos que estão nos assistindo e que vão nos assistir, eu peço também, se mantenham enganjados conosco, porque vamos precisar de todas e todos os dias, todas as horas, para que a gente consiga mostrar para todos, para toda a sociedade, que nós somos merecedores daquilo que nós conquistamos. E não vamos abrir mão de maneira fácil, porque nós vamos lutar bastante, porque nós acreditamos na justiça. Não fomos nós que criamos nada. O que está estabelecido na regra tem que ser mantida. Muito obrigado pela participação e esperamos em outro momento voltarmos com outra live e participarmos com vocês de uma maneira muito mais positiva, né? De preferência que já esteja finalizado, ou aquela parte mais importante, e que já esteja totalmente tranquilo, que todos consigam ter a certeza que vão manter aquilo que conquistaram. Muito obrigado pela participação dos que estiveram conosco e daqueles que estiveram nos acompanhando em casa, né? Enquanto o nosso presidente ficou de dar uma resposta para a gente sobre o ato 140, fique em casa. Só se os seus diretores o convocarem de forma específica, mas de antemão exijam dele que ele tome as devidas precauções e que vocês não estejam incluídos nos grupos de risco, mais de 60, com algum tipo de doença que pode ter um agravamento se pegar o coronavírus. A gente precisa se cuidar muito. A gente está entre uma disputa muito forte entre economia e vida. Nós, do Sindalesc, juntamente com a Falesc, inclusive fizemos algumas ponderações, nós estamos nos pautando pela vida. Alguns vão fazer algumas outras críticas em relação a gente. Sem a vida, este mundo material não nos interessa mais. Então, primeiro a vida. Obrigado e esperamos voltar em breve com boas notícias.